Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção By My Side, super sucesso da banda australiana In Excess. Se você curte inglês, música In Excess, By My Side, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos um retorno da banda In Excess, que já esteve aqui na série Aprenda Inglês com Música com a canção Never Tear Us Apart e hoje volta com By My Side, canção que completa 30 anos de lançamento esse mês. E a letra dessa canção foi escrita por Andrew Ferris, que era membro do In Excess, e a banda estava viajando muito, fazendo muita turnê por conta do super sucesso, mas o Andrew, que tinha se casado recentemente, estava sofrendo muito com tanta viagem, com tanta turnê, com estar tão fora de casa, em contato com estranhos o tempo todo. E é exatamente sobre isso que fala essa letra, como você vai conferir já já. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: In the dark of night, no escuro da noite, those small hours, aquelas horas da madrugada. E eu coloquei aqui a definição dessa expressão small hours, que são as horas compreendidas entre a meia-noite e o nascer do sol, ou seja, as primeiras horas de um dia são chamadas de small hours. Então, those small hours, aquelas horas da madrugada, uncertain and anxious, incerto e ansioso, I need to call you. Eu preciso ligar para você. Rooms full of strangers, salas cheias de estranhos. Some call me friend. Alguns me chamam de amigo. But I wish you were so close to me. Mas eu queria que você estivesse bem perto de mim. E na parte 2 a gente vai ver mais sobre por que traduzir so como bem aqui e não como tão, ok? In the dark of night, no escuro da noite, those small hours, aquelas horas da madrugada, I drift away, eu divago, eu vou para longe, when I'm with you, quando estou com você. In the dark of night, no escuro da noite, by my side, ao meu lado. In the dark of night, no escuro da noite, by my side, ao meu lado, I wish you were. Eu queria que você estivesse. I wish you were. Eu queria que você estivesse. Percebe que está bem poética aqui essa inversão. Ao invés de a gente ter I wish you were by my side, a gente tem by my side, I wish you were. Here comes the clown. Aí vem o palhaço. E a gente também vai ver mais na parte 2 sobre por que esse here foi traduzido como aí vem e não aqui vem, ok? His face is a wall. Seu rosto é uma parede. No window, nenhuma janela. Nowhere at all, nenhum ar. E sobre esse trecho, o Andrew Ferris explicou que eles conheciam muita gente, vinha muita gente falar com eles, só que eram todos estranhos, eles nunca tinham visto aquelas pessoas na vida. E era como se eles estivessem sempre assistindo a uma peça de teatro, sempre vendo personagens, vendo pessoas atuando, porque eles não conheciam aquelas pessoas, mas as pessoas queriam causar uma certa impressão neles. E quase sempre, em se tratando de músicos muito famosos, de uma banda de sucesso, as pessoas queriam agradar, queriam fazer rir. Então, às vezes, as pessoas acabavam se comportando um pouco como palhaços. Seguindo, in the dark of night, no escuro da noite, these faces, they haunt me. Estes rostos, eles me assombram. But I wish you were so close to me. Mas eu queria que você estivesse bem perto de mim. Yes, I wish you were by my side. Sim, eu queria que você estivesse ao meu lado. Se você está curtindo essa aula, não esquece de deixar o seu like e eu quero aproveitar para te lembrar que todas essas anotações que você está vendo na sua tela estão disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música, que fica no meu site, teachermilena.com. E eu vou deixar o link direto para você fazer seu cadastro na biblioteca aí embaixo na descrição dessa aula. E aí tudo que você precisa fazer é clicar no e-mail de confirmação que você vai receber para confirmar que a nossa comunicação está oficialmente aberta e assim você acessa a biblioteca Aprenda Inglês com Música gratuitamente e pode fazer download de todos os PDFs de todas as aulas de todas as temporadas aqui da série.
E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Bom, logo na primeira frase da música nós temos In the dark of night, no escuro da noite. E eu achei interessante para a gente dar uma olhada nessa palavra dark, porque ela traz aí similaridades importantes entre os idiomas e também diferenças importantes entre os idiomas português e inglês. Começando pelas similaridades. Dark, que é traduzido como escuro, tanto pode ser substantivo quanto adjetivo. Lembrando que um substantivo é uma coisa, as coisas para as quais a gente dá nome. Então, mesa, cadeira, rua, escuro. Se você tem medo do escuro, esse escuro, no caso, é um substantivo. E dark também pode ser uma característica, algo que é escuro. Por exemplo, um quarto escuro, uma cor escura. E é aqui que entra a diferença entre o inglês e o português. Então, em português, essa palavra também pode ser substantivo ou adjetivo. Mas repara que eu falei um quarto escuro, uma cor escura. Em português, o adjetivo acompanha o substantivo, masculino, feminino, singular e plural. Em inglês, isso não acontece. Então, não importa o que seja escuro, escura em inglês, sempre vai aparecer dark. Essa palavra não sofre alteração. E ainda tem gente que diz que o inglês é mais difícil que o português. Well, let's practice with a couple of sentences and I really want you to speak out loud, ok? Vamos praticar aqui com 2 frases e eu quero que você fale em voz alta para praticar seu speaking, alright? Então vamos lá. Como é que você diria: ele tem medo do escuro? Ele tem medo do escuro. E aqui a gente já tem um desafio extra porque ter medo não vai ser traduzido literalmente. Então, a gente já está buscando aí informações prévias no nosso HD interno. He is afraid of the dark. He is afraid of the dark. Esse he is pode ser contraído his. He's afraid of the dark. Alright? E aproveita para consolidar ou então armazenar pela primeira vez essa informação de que ter medo de alguma coisa em inglês vai ser to be afraid of. To be afraid of, ok? Seguindo, eu não gosto de ruas escuras. How would you say that in English? Eu não gosto de ruas escuras. I don't like dark streets. I don't like dark streets. Percebe essa diferença aí que em português a gente tem ruas escuras. Então, esse adjetivo foi para o feminino e para o plural, para combinar com as ruas. Em inglês isso não ocorre, então a gente tem dark streets. Alright? Seguindo aí, a gente tem a frase Here comes the clown e a tradução Aí vem o palhaço. E aqui a gente vai perceber uma diferença na forma de organizar o pensamento. E olha só que interessante, vou começar te explicando a lógica do inglês para essa frase. Bom, o verbo to come significa vir, ok? Bom, você só pode vir para cá. Certo? Ir você pode ir para lá, para ali, para acolá, mas vir tem que ser realmente para cá. Então eles pensam no destino. Está vindo para onde? Está vindo para cá. Something is coming here, so here comes ... Já em português, a gente pensa na origem, ou seja, se a pessoa está vindo, ela não está aqui já, ela está vindo de lá, ela está vindo dali. Então a gente fala aí vem, lá vem, ali vem e não aqui vem. Percebe que interessante esse contraste? Talvez você nunca tivesse pensado realmente sobre isso, mas quase certamente você já ouviu uma música dos Beatles que a tradução em português ficou Lá vem o sol. Mas em inglês, como é que é essa música? Here comes the sun, here comes the sun, lá vem o sol. Se você quer ver essa música dos Beatles aqui na série, já comenta aí embaixo, mas eu já aproveito para fazer um aviso super importante que eu não consigo pôr o vídeo com música tocando, letra e tradução passando na tela com canções originais dos Beatles. O vídeo sempre é bloqueado na hora. Então, caso eu venha fazer essa aula ou qualquer outra dos Beatles, a gente vai ter aí um vídeo com cover, tá bom? A gravação de referência para letra e tradução vai ser um cover, vai ser uma versão, vai ser uma gravação não original dos Beatles, porque nunca passa, nunca é autorizado no YouTube. E por falar em letra e tradução passando na tela, o vídeo de By My Side com letra e tradução já foi postado no domingo, tá na playlist da 8ª temporada. Seguindo, a gente tem a frase I wish you were so close to me. Eu queria que você estivesse bem perto de mim.
Quase sempre a gente traduz esse so que vem antes de um adjetivo como tão, so beautiful, tão bonita, so close, tão perto. Só que em português o uso desse tão, ele acaba gerando talvez uma expectativa. Por exemplo, eu queria que você estivesse tão perto de mim que pontinho, pontinho. Você não ficou imaginando o resto, buscando, esperando? E é exatamente isso que acontece às vezes com o tão. Não é em todo caso, certo? Eu posso dizer, nossa, você está tão bonita hoje, e essa frase parece resolvida. Mas quando eu digo, eu queria que você estivesse tão perto de mim, parece que está faltando alguma coisa, parece que está faltando ali uma continuação dizendo essa consequência, né? Tão perto de mim que pontinho, pontinho. Então é sempre importante, quando você estiver trabalhando com essa ideia de tradução, que tradução não é traduzir palavras, e sim traduzir ideias, conceitos, mensagens. O papel do so aqui é simplesmente o de dar uma ênfase para o close to me. Então eu não queria só que você estivesse close to me, mas so close to me. E em inglês, o so dá uma ênfase ainda maior do que o very. Então, o very seria muito perto de mim e o so é ainda mais, ou seja, bem pertinho de mim. A gente poderia até usar esse diminutivo, bem pertinho, para dar essa mesma ideia em português, certo? Então, quando você pensa alguém que está juntinho, juntinho de você, bem pertinho de você, a gente acaba até colocando esse diminutivo. Então, também era uma possibilidade aí para essa tradução. Eu optei por não usar o diminutivo nessa tradução, mas deixei o bem perto de mim, porque eu já achei que ficava melhor do que tão perto de mim, mas você já compreendeu tanto a mensagem quanto as diferentes possibilidades que você tem, diferentes escolhas que você tem para essa tradução. E ainda nessa frase, agora a gente vai ver realmente uma estrutura assim de modelinho, sabe? Que é o seguinte: I wish you were so close to me. Eu queria que você estivesse bem perto de mim. Então você reparou que a gente não tem o verbo querer em inglês, porque o verbo querer em inglês seria want, certo? Só que quando a gente quer falar sobre um desejo, que a gente pode pensar nele como um desejo não realizável, que é o seguinte, você querer que a realidade agora fosse diferente do que ela realmente é. Então, por que ele é não realizável? Porque a realidade é o que se apresenta nesse momento, certo? Você queria que fosse diferente, mas não é. Nesses casos, você não vai usar I wanted, ok? Você sempre vai usar I wish e o próximo verbo no passado. Então, no caso aqui, o que ele queria? Que ela estivesse perto dele. O verbo, então, é o verbo be. A conjugação do passado para you vai ser you were, certo? Por isso, então, I wish you were so close to me. Nesse momento, a gente está vivendo uma realidade de pandemia. Eu imagino que todo mundo gostaria que isso não estivesse acontecendo, que não houvesse uma pandemia agora. Porém, essa não é a realidade. A realidade é que nós temos essa pandemia. Como é que a gente diria, então, eu queria que não houvesse pandemia? Eu queria que não houvesse pandemia. I wish there was no pandemic. I wish there was no pandemic. E um detalhe importante aí, se você pensar eu gostaria, vai dar no mesmo, ok? Lembra que em inglês a gente usa muito would like para pedidos? Eu gostaria de uma água, eu gostaria de falar com o gerente, mas esses são desejos realizáveis. Quando eu digo que eu gostaria de uma água, eu de fato estou esperando que você me traga uma água. Quando eu digo que gostaria de falar com o gerente, eu de fato espero que você chame o gerente para falar comigo. Nesse caso aqui, I wish there was no pandemic. Embora seja verdade, eu de fato queria muito, eu gostaria muito que não houvesse pandemia, eu não espero que ela vá sumir simplesmente porque eu gostaria. Uma informação muito importante é que, embora a gente tenha essa estrutura que tem um verbo no passado, I wish, e depois o próximo verbo vem no passado, esse desejo é sempre para o momento presente, ok? Então, no futuro, pode ser sim que esse desejo passe a ser realizável. Daqui a uma semana, um mês, um ano, essa situação pode mudar e esse desejo então venha a ser realizado. A questão é que essas frases são para esse momento, assim como na música. Se ele estava lá num quarto de hotel no meio da turnê e a esposa estava em casa, quando ele diz I wish you were by my side, naquela hora exata, naquela noite, esse desejo não era realizável, ela não poderia estar lá. Mas talvez, dali a uma semana, tenha acabado a turnê, ele tenha voltado para casa e tenha ficado do lado dela. Então, não esquece que essa estrutura é usada para representar um desejo do presente que não é realizável no presente, nesse momento. E se você gosta do meu jeito de ensinar inglês, eu quero aproveitar para te apresentar meus projetos fechados, aqueles onde eu acompanho os alunos de pertinho. São eles o Intensivo de Inglês da Teacher Milena e o Teacher Milena Flix.
Esses projetos são muito diferentes tanto na proposta quanto principalmente no público-alvo. O intensivo de inglês da Teacher Milena é o meu xodozinho, porque ele é aquele projeto em que eu me vejo realmente mudando a vida das pessoas em pouquíssimo tempo. Ele é o projeto que te tira da frustração de não saber inglês para o sucesso, a confiança, a felicidade de conseguir se comunicar no idioma, seja morando fora, seja numa viagem, seja no trabalho ou até mesmo só para ter essa realização pessoal. O intensivo é um curso passo a passo que começa do zero, então você pode nunca ter estudado inglês na vida, pode ser realmente um iniciante completo, ou mesmo estudando ainda não conseguiu os resultados desejados, principalmente na fala, ou seja, por mais que já tenha conteúdo, bagagem e informação, não consegue transformar o inglês numa ferramenta de comunicação. E eu sei que, especialmente para os frustrados que já tentaram vários cursos, é muito difícil acreditar que essa possibilidade é real, que de fato exista um curso que seja diferente de tudo que existe por aí, diferente de tudo que você já fez, que não vai ser só mais do mesmo. É exatamente por isso que eu te dou 30 dias de garantia incondicional. E eu vou passar para você só um trechinho de um depoimento que o Edson deixou em vídeo, mas eu vou postar o depoimento dele completo aqui no YouTube, na playlist de depoimentos de alunos sobre o curso. Vai ficar também no meu site e no Instagram. E quando cheguei aqui em Lisboa, me deparei logo de início com muita gente falando a língua inglesa, várias pessoas, turistas, que se dirigem a você, vêm conversar, vêm pedir informação, e eu ficava mudo. Eu comecei a fazer um curso de inglês, eu estava fazendo um curso de inglês online há praticamente 6 meses. E eu achei a proposta da Teacher Milena muito, muito interessante e resolvi fazer a minha inscrição, mesmo fazendo já num outro curso. Ela oferece 30 dias de garantia. Isso foi fundamental para a minha decisão. Mas o que aconteceu? Passados 30 dias, eu fiquei com o curso, desisti do outro curso que eu estava fazendo, porque em 2 meses que eu venho fazendo o curso da Teacher Milena, eu já aprendi muito mais do que os 6 meses anteriores que eu fazia também aulas diárias. E o método da Teacher Milena é sensacional. Muito legal, né? Edson, um beijo grande para você. Muito obrigada pelas palavras. E para quem quer se juntar a mim, ao Edson e a um grupo super bacana de pessoas que está finalmente aprendendo inglês de uma vez por todas, clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula para visitar a página do intensivo, ficar sabendo tudo sobre o curso e já entrar na lista de espera. Já o Teacher Milena Flix é um programa de assinatura voltados para alunos a partir do nível intermediário, ou seja, para quem já tem uma ótima base, uma base sólida de inglês, já se comunica, já tem o inglês funcional e quer chegar no avançado, ou ainda para quem já tem o inglês avançado e quer se manter lá. Inclusive, ele foi criado a pedido dos alunos que concluíam o curso intensivo, que em pouquíssimo tempo desenvolveram um conhecimento muito grande e que queriam manter o contato com o inglês, fazendo essa manutenção e expansão do conhecimento sob a minha orientação, com a minha curadoria de conteúdo, justamente para ter essa diversidade e também as explicações, as dicas, como você já sabe que eu gosto de oferecer. O Flix não é um curso, é um programa de assinatura, então você assina e cancela quando quiser. E para você conhecer melhor o projeto, você pode fazer uma aula gratuita. Eu vou deixar o link na descrição dessa aula. E se você gostar, já pode se tornar um Flixer hoje mesmo. And now let's move on to part 3. And now let's move on to part 3. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando By My Side bem bonito. Informações importantes sobre a pronúncia dessa música. Bem, INXS é uma banda australiana. Responde aí para mim, o inglês australiano é mais influenciado pelo inglês britânico ou americano? Britânico é a resposta correta, ok? A gente tem falado bastante sobre essas diferenças de sotaque aqui, especialmente nessas duas últimas temporadas, 7ª e 8ª. Então vale muito a pena você rever aulas dessas temporadas para você ver um pouco mais, aprender um pouco mais sobre essas diferenças, ok? Começando então, nós temos In the dark of night. Então, in the dark, ao invés de in the dark, que seria a pronúncia americana, que, lembrando, você pode fazer se quiser, afinal não é uma questão de certo ou errado, é só uma questão de
Pronúncia, sotaque de cada lugar. Uhum. Então, in the dark of night. Of, OF, sempre com som de OV, e esse OV mais não é aquele O tão brasileiro, digamos assim, ok? Of night. Those small hours. Essa frase é bem interessante porque, olha só, those termina em E, mas na verdade o E não é pronunciado, o último som que a gente tem aí é o som do S. E a palavra small também começa em S, então eu dou uma juntada aqui, those small. E hours é uma das pouquíssimas palavras em inglês que o H é mudo, então a gente já junta small hours, eu posso juntar o L de small já direto no som do O, ok? Small hours. Eu enrolei a língua agora, falei small hours, mas aqui na música, com o sotaque mais australiano, seria small hours. Small hours. Uhum. Uncertain and anxious. Essa também é muito bacana, essa frase. Uncertain and anxious. Tem um neném aí no meio, você viu? Uncertain and anxious. Porque, ó, uncertain and. Então você já junta com and. Esse and vai juntar no anxious pelo N. Muito comum em palavras terminadas em ND. Quando a próxima palavra começa em vogal, eu já junto o N na próxima vogal e esqueço do D, ok? Então, uncertain and anxious. Vamos de novo? Uncertain and anxious. I need to call you. I need to. Lembra disso também. Need termina em D, to começa em T, eu junto tudo num som só. Isso acontece com DD, TT, TD e DT, ok? I need to call you. Rooms full of strangers. Rooms full of strangers. Of, OF com som de OV, strangers, sem enrolar muito R por conta do sotaque aqui. Se você quiser, pode dizer strangers, ok? Some call me friend. Sem mistério aqui. Some call me friend, but I wish you were. Então aqui, but com I, fez essa junção mais rarara, tipicamente americana, muito comum para dar fluidez, dinâmica aí ao discurso. Então, but I wish you were so close to me. So close to me. In the dark of night, those small hours, a gente já viu essas duas frases. I drift away when I'm with you. Ok? When I'm with you. E aí chegamos ao refrão. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were. I wish you were. Ou, se você quiser enrolar a língua, I wish you were. E é muito bacana ouvir essa música, especialmente o refrão, com fone de ouvido, porque você repara que as vozes estão mesmo em camadas diferentes, então elas chegam por lugares diferentes, têm intensidades diferentes, é bem bacana. Seguindo aí, Here comes the clown, or Here comes the clown. His face is a wall. His face is a wall. Aqui ele alonga um pouquinho face e depois is a wall, fica tudo juntinho, mais rapidinho. No window, no air at all. Essa frase aqui ficou bem dramática, digamos assim, ou bem enfatizada por conta de algumas escolhas aqui que são bem bacanas você reparar. Nowhere ficou no air. E aí lembra que eu falei sobre isso na aula anterior, que quando você, ao invés de ligar duas palavras, você interrompe uma e dá um novo ataque, entre aspas, para a próxima, né? Não é exatamente um ataque, mas você tem aí uma nova quebra do silêncio para o início de uma nova palavra, isso traz ênfase para essa palavra. Então, se eu digo no air, soa de um jeito. Se eu digo no air, soa de outro jeito, certo? E aqui, at all, bem marcadinho, bem australiano, bem britânico, at all, o que traz mais peso. Lembra que a gente tem visto muito at all, que é uma junção mais americana, sendo usada mesmo por cantores e bandas britânicos, australianos ou europeus no geral, que acabam tendo o inglês britânico como referência, para dar aquela fluidez, para deixar tudo mais dinâmico. At all, but I. Mas se eu quiser trazer mais dramaticidade ou mais peso, eu digo but I, at all, ok? Então aqui a gente tem exatamente esse caso. No air at all. In the dark of night, these faces, they haunt me. Esse é um som
Curioso, porque não é nem ó, haunt me, nem aquele U do up, haunt me, é haunt me. É como se fosse um casamento aí do ó com o U de up, ok? Então, haunt me, they haunt me. But I wish you were. Aqui voltou pro rarará no but I, aquela ideia de deixar mais fluido, mais dinâmico. But I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, segunda aparição do InAccess aqui na série com By My Side. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição dessa aula o link da primeira aula com InAccess, Never Tear Us Apart, mas aproveito para te lembrar que você sempre pode buscar no YouTube Teacher Milena e o nome da música, qualquer música que você queira saber, se já tem aula sobre ela aqui na série. E se não tiver, é claro que você pode deixar aí nos comentários o seu pedido, só te peço para ter um pouquinho de paciência, porque afinal a lista de pedidos está enorme, não para de crescer. Você deve imaginar, com mais de 150 mil inscritos no canal do YouTube e também milhares de pessoas acompanhando pelo podcast. O que é ótimo, ok? Eu quero que essa lista cresça cada vez mais, porque eu não pretendo parar com esse projeto, então vou precisar mesmo de muitas sugestões, de muitas músicas, para que a gente tenha muitas mais aulas aqui na série. Bom, eu te desejo uma ótima semana. Para a gente continuar em contato, inclusive ao longo dessa semana, e interagir, eu sugiro que você me siga lá no Instagram, no @teacher.milenagurgel. Lá você pode participar das enquetes, comentar nas stories, então é bem bacana também para a gente ficar mais pertinho. Te agradeço muito pela audiência, pelo carinho de sempre, e é claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! In the dark of night, by my side, in the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were.